sábado. Jogando na altitude de Quito, o Flamengo arriscou em chute de longe de Arrascaeta por cima do gol. Na resposta da LDU, Alzugaray recebeu livre dentro da área e isolou. Arrasca teve mais uma chance, driblou o defensor, mas chutou fraquinho. O Fla tentava. Gerson lançou Juninho na frente, mas o atacante não chegou na bola. Bruno Henrique também tentou em chute de longe, mas sem perigo. Na sequência, o time rubro-negro reclamou muito após chute de Cebolinha, que teria batido no jogador da LDU. Mesmo assim, o árbitro marcou tiro de meta. Estrada chegou a abrir o placar para os equatorianos, mas estava em posição irregular. Já nos acréscimos, o camisa 11 da LDU ainda assustou mais uma vez, encabeçada por cima do gol. Mas no fim, ficou por isso mesmo. Final, LDU 0, Flamengo também 0. Você acha que dá para fazer alguma análise desse empate? Porque a gente sempre leva aqui nesse programa em consideração a altitude e o que ela causa até na questão fisiológica dos jogadores e até nas características do jogo, da bola, da velocidade e tudo mais. Mas o que você consegue tirar de pontos positivos e negativos desse Flamengo contra a LDU, Vene Casagrande? Fernandinha, ponto positivo. Novamente o Flamengo sai de campo sem sofrer um gol. São 4 jogos seguidos que o Flamengo não sofre um gol. Inclusive, para mim, o setor defensivo ontem do Flamengo foi muito bem. Se eu tivesse que eleger, por exemplo, o melhor da partida, e eu discordo da eleição lá da Conmebol, que elegeu o Danilo, que fez um bom jogo, inclusive, fez um bom jogo, não é uma crítica ao Danilo, mas ontem, para mim, o Léo Ortiz também jogou muita bola. O próprio Wesley, em determinados momentos, tomou algumas decisões erradas, mas para mim também fez um bom jogo. O Everton Araújo entregou aquilo que eu já imaginava, não espero o Everton Araújo fazendo um jogaço, é muito bom ali no combate, talvez essa tenha sido a estratégia do Felipe Luiz, e por falar em estratégia, eu acho que a estratégia dele deu certo. Ficar com a bola ao máximo possível, porque na visão dele, na cabeça dele, assim você cansa menos na altitude. Porque ele já jogou lá e ele mesmo falou sobre isso na entrevista coletiva, ou seja, ele tem a experiência de como atleta, como é jogar numa altitude como essa, e a estratégia dele deu certo. A questão é que você dita o ritmo, né? Pois é, exatamente. Bola, né? E aconteceu aquilo que eu imaginava. O primeiro tempo, o Flamengo com um fôlego absurdo, muito bem, o Pulgar jogando muito bem, como sempre, como de praxe. E no segundo tempo, embora o Flamengo tenha feito algumas mudanças, colocando jogadores de velocidade, não conseguiu fazer uma boa partida. Mesmo o Luiz Araújo entrando bem, inclusive, Luiz Araújo fez uma baita jogada e na hora de finalizar, finalizou muito mal. Gostei da entrada do Cebolinha também, não fez uma partida ruim. Agora, individualmente falando, o Gerson foi muito mal. Acho que já tinha ido mal contra o Vasco nessa partida, foi muito mal novamente. O Bruno Henrique estava mal também, inclusive, se eu tivesse que fazer uma crítica ao Felipe Luiz em relação a esse jogo. Eu acho que ele demorou muito a tirar o Bruno Henrique. A escalação como titular não é nenhum absurdo, até porque ele perdeu, pelo menos na minha opinião, o principal jogador para esse duelo, que era o Gonzalo Plata, que foi um desfalque de última hora por conta de um problema no joelho, que inclusive vai realizar exames daqui a pouco para saber a gravidade desse problema no joelho. Para mim seria o principal jogador, um jogador que está adaptado do país, feliz, vive um bom momento. Eu estava numa expectativa muito grande para ver o Gonzalo Plata, e o Felipe Luiz falou que ele seria titular, como a gente imaginava. E, infelizmente, ele não teve o Gonzalo Plata. O setor ofensivo ontem do Flamengo foi muito mal. O Juninho tomando decisões erradas, embora muito bem fisicamente, mas errando no domínio. Mas, é claro, a gente não pode deixar de lado a questão da altitude. Isso pesa demais. A bola é diferente, a velocidade da bola é diferente, a adaptação do jogador é diferente. Talvez o Juninho tenha jogado na altitude pela primeira vez, porque ele saiu muito cedo aqui do Brasil, depois foi fazer carreira no exterior. Talvez tenha sido a primeira vez dele na altitude. Então, de maneira geral, Fernandinho, eu não consigo fazer uma cobrança muito grande, eu não vou ficar aqui criticando o Flamengo na altitude, pelo contrário, eu falei isso aqui ontem no programa, se conseguir um empate lá já é maravilhoso. Por quê? O Flamengo não perde e também faz com que a LDU não pontue. Mesmo a LDU sendo um time muito mal treinado, uma das piores equipes que eu já vi da LDU em Libertadores. Mas é a altitude. Isso a gente não pode deixar de lado. Ainda tem a quantidade de desfalques. O Flamengo não tinha o De La Cruz, que é um jogador extremamente importante. O Flamengo não tinha o Alexandre. O Flamengo não tinha o Ala, que poderia ser uma peça importante para o segundo tempo, tendo visto que é uma altitude. Mas a minha única crítica é a demora do Felipe Luiz em fazer substituições e ele também morrer
com uma substituição. Ele poderia ter feito mais uma, ele fez apenas 4. Ainda mais nessa pois condição é, física, nessas condições. Né? E a quarta ele fez praticamente nos acréscimos, que foi colocando o Varela na vaga do Ayrton Lucas, que muita gente acha que fez um grande jogo. Eu não acho que fez um grande jogo, mas foi melhor do que o Ayrton Lucas que a gente vem vendo aí nas últimas partidas. Então, de maneira geral, acho que para o Flamengo foi um bom resultado, até porque se a gente for analisar o grupo do Flamengo agora, amanhã é torcer para o Deportivo Táchira, vencer o Central Córdoba, e o Flamengo tem 3 jogos aí, esses 3 jogos, não é nenhum absurdo o Flamengo vencer os 3. Vencer o Central Córdoba na Argentina não é nenhum absurdo. Muito pelo contrário. Inclusive, a torcida do Central Córdoba comemorou quando caiu no grupo do Flamengo, porque tem a oportunidade de ver o Flamengo de perto. O Flamengo tem um bom elenco, pode ir na Argentina e vencer o Central Córdoba. E depois faz 2 jogos seguidos em casa. Então, o Flamengo, no meu ponto de vista, no grupo, ok, dá para pensar em passar em primeiro, acho que é extremamente possível, é só vencer os 3 jogos que restam. Vamos ver o que o Felipe Luiz disse depois da partida. E sempre é muito difícil, já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé, bota aí desse ano praticamente todos os jogos deles, e em casa é impressionante o volume que esse time tem. E quando ele fala aqui, ele se refere, obviamente, à altitude, a Quito, né, ô Pedrosa? E essa é uma fala antiga do futebol e a gente sempre respeita essa condição aqui nesse programa, porque realmente a altitude traz essas condições para o atleta e tudo mais, e até para a característica do jogo. Mas o Flamengo, assim como o Botafogo e também o Fluminense, tá pecando muito no terço final. Às vezes controla o jogo. No caso do Flamengo, controla muito, tem muita intensidade. Teve as questões ali, o chute fica diferente, o peso da bola fica diferente, ela corre diferente. Mas, independentemente desse jogo, o Flamengo ainda tem essa dificuldade na hora de finalizar. Às vezes, pelo que você vê que o Flamengo produziu, pelo controle que o Flamengo teve do jogo, o placar poderia ser muito maior, ou às vezes até vencer. E essa é um pecado que tem acontecido no futebol nessa temporada, Lucas Pedrosa. O que está acontecendo com o pé? Não está calibrado o pé dos jogadores, ô Pedrosa? Eu acho que falta letalidade no Flamengo durante a temporada, né? Tirando a goleada contra o Juventude, é uma equipe que desperdiça algumas oportunidades. Quem estava na goleada? Pedro. Tá. Não. Mas eu acho que ontem é um contexto completamente diferente, não dá pra gente botar na conta dessa falta de letalidade. A gente viu o Luiz Araújo isolando um chute que poderia ser uma oportunidade belíssima e que, em teoria, se estivesse nas condições normais, talvez ele tivesse acertado. O Everton Cebolinha ali também tentou a tirada dele, que é a característica, que não deu certo. Eu acho que ontem o Flamengo, no primeiro tempo, procurou um jogo mais associativo, mais de toque de bola, enquanto a LDU tentava sempre o lançamento longo nas costas da zaga do Flamengo. Eles fazem isso, né? Porque o Flamengo joga com a linha muito alta da defesa, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu conter esses lançamentos. Acho a LDU um time bem limitado. Se não fosse a altitude, o Flamengo poderia ter goleado a LDU, para ser muito honesto. E eles também muito espaçados, muito desorganizados, mas tentando essa bola longa. O atacante deles, o Azul Garay, que já foi um bom jogador, estava numa noite péssima, digamos assim, errando praticamente tudo. E no segundo tempo o Flamengo melhorou, na minha visão, justamente quando colocou os pontas. Começou sem pontas, depois colocou o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, e aí o Flamengo teve um pouco mais de volume de jogo. Quase fez o gol com o Luiz Araújo e quase tomou um gol também de cabeça ali no final, no último minuto da partida. Então eu acho que esse empate tem que ser muito bem valorizado pelo Flamengo. Está longe de ser um jogo fácil. Se o jogo desgastou o Vasco também contra o Lanús, desgastou muito o Flamengo no último sábado também, sem dúvida alguma. Fora a viagem, fora a altitude, eu acho que o mais importante para o Flamengo foi ter se mantido vivo nesse grupo da Libertadores, porque tem condições de ganhar todos os seus jogos no Maracanã. Vene, e o Alcaraz, tem informação sobre ele ficar no Everton ou voltar para o Flamengo? Isso é um drone seu? É um drone nosso. Vamos lá, sobre o Alcaraz. Ele tem uma obrigação de compra. O empréstimo dele tem uma opção que se torna obrigação se ele atingir uma determinada meta. Só que essa meta de ser titular pelo Everton vai ser dificilmente batida, porque tem poucos jogos ainda para a reta final da temporada no futebol inglês. E aí o que acontece? O Everton tem o direito de exercer a opção de compra. Só que o Flamengo recebeu a informação que o Everton quer renegociar o valor da opção de compra. O Flamengo não vai querer fazer isso. A questão é, se o Everton não comprar o jogador, ele retornar ao Flamengo, o Flamengo vai utilizá-lo? A resposta é não.
Porque no entendimento do Felipe Luiz, e ele já falou sobre isso, a diretoria também já falou sobre isso, que ele não se encaixa no estilo de jogo atualmente no Flamengo. E aí tem outros interessados, segundo eu apurei com a diretoria do Flamengo, inclusive da Inglaterra, querendo comprar o Alcaraz. Então o Flamengo mantém a ideia de vender o Alcaraz. Então, se ele voltar, ele será utilizado, porque muito torcedor me questiona isso nas redes sociais. Ah, tem que usar o Alcaraz, é um jogador importante. Só que o que mudou nesses 3, 4 meses para fazer o Felipe Luiz e o José Boto mudarem de ideia e colocar o Alcaraz no elenco? Nada, não mudou nada, o futebol dele é o mesmo. Eu acho que é um jogador que poderia agregar, mas o Felipe Luiz é o treinador, o José Boto é o diretor. Se eles entendem que o Alcaraz não se encaixa, então o ideal é vender, porque o jogador ainda